Hoje, num mundo repleto de pessoas cegas pela soberba e cegas pelo seu próprio enviesamento, você ser humilhado, rejeitado, zombado, criticado, rotulado e excluído é o principal indicativo de que você está no caminho certo. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar duas perspectivas do porquê é importante se manter firme e entusiasmado diante a uma humilhação ou alguma crítica vindo de alguma pessoa tóxica ou soberba, sendo elas a primeira perspectiva neurobiológica e a segunda perspectiva, a perspectiva cristã. E o que está acontecendo hoje? Não só hoje, né, mas sempre aconteceu. Mas acho que por conta do avanço tecnológico, das redes sociais e tal, acho que hoje isso foi levado a uma instância maior. Hoje está muito mais exacerbado isso, que é o esfriamento por grande parte da sociedade. Devido à globalização da informação e ideologias, a gente vem se tornando escravo do nosso próprio enviesamento, colocando as nossas perspectivas, as nossas opiniões acima de um fato ou até mesmo acima da integridade de uma pessoa. O que a gente tem hoje é difamação, crítica, desprezo porque pensa diferente, desprezo porque tem uma conduta diferente da sua, que a partir do momento em que uma pessoa, seja uma pessoa, expõe algo diferente do que a maioria pensa ou do que a maioria faz, ela se torna um alvo. Então, a partir daí, ela se torna uma pessoa retrógrada, uma pessoa ignorante, ultrapassada. Bom, mas é através dessas experiências que nós somos moldados. Por quê? De acordo com a neurobiologia, as experiências de rejeição, de você ser humilhado, criticado, ou até mesmo sendo humilhado em público, desafiam as nossas habilidades e induz o nosso cérebro a ter um lado mais controlador em relação às emoções. Então é o momento em que o cérebro prevalece os sentimentos do coração. O nosso cérebro ele vai se adaptando com a forma que a gente reage a essas situações. Então, por exemplo, eu fui discordado por alguma coisa que eu falei ou que eu fiz. Se eu reajo de uma forma pejorativa, tipo, eu levo para casa, eu fico remoendo aquilo na minha cabeça, isso me traz aflição, ansiedade, dúvida. O nosso cérebro, através da neuroplasticidade, ele vai se adaptando a esse tipo de reação e ele vai automatizando, sem esforço nenhum. Mas é aqui, é exatamente aqui, nessa palavrinha, reação, que a gente vai treinar o nosso cérebro para ser mais frio e fechar o nosso coração para qualquer tipo de aflição possível. O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da região da testa, ele é responsável por entender, por a gente discernir as coisas e também por processar emoções. Então ele é o responsável de entender o que você está sentindo no momento. E também é responsável pelo autocontrole através do que ele entende que está acontecendo dentro do seu corpo. O córtex pré-frontal, se for treinado de maneira correta, ele pode ficar mais forte e mais eficiente. Pensa numa academia, é a mesma coisa no cérebro. Quanto mais você treina o seu cérebro, mais forte ele vai ficando. Como a gente faz isso de acordo com a neurobiologia? Prestando muito mais atenção na nossa reação do que no que a gente está sentindo. Sei lá, alguém discordou de você em público e você não se preocupou com a forma que você reagiu a isso. Normalmente ou a gente estoura, ou a gente explode, entendeu? A gente é grosso com alguma pessoa, ou a gente xinga, entendeu? Tipo, não, eu tô certo e você tá errado. O problema é meu, a vida é minha. Ou a gente não fala nada e se culpa por não ter falado nada, ou a gente transparece calma, mas por dentro a gente sabe que a gente tá ansioso. O ideal mesmo é você se manter calmo e reagir de uma maneira respeitosa e firme. Respeitosa, amável e tal, mas não abrir mão de quem você é ou do que você acredita em prol da validação social. E se manter por dentro calmo e resiliente. Isso vem com o tempo, é um processo que tem que ser respeitado. Não acontece de uma hora para outra. Como que você consegue se manipular diante dessas situações? É autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se nutrindo de boas coisas, fazendo exercício físico, comendo bem, lendo mais, se preocupando menos com rede social, com like, com curtida, focando mais em você. Beleza, mas a neurobiologia responde o que a gente tem que fazer, dá as soluções do que a gente tem que fazer, como que a gente deve ser, mas e o comportamento? E a conduta? Da onde que ela vem? E é daí que eu quero falar sobre a segunda perspectiva, que é a perspectiva cristã. Se tem alguém que é humilhado, zombado, criticado, rotulado, julgado, visto de canto de olho, né? Aquele famoso revirar de olhos em diante às pessoas, perseguido,
durante a história da humanidade inteira e até agora, esse alguém é o cristão assumido, é o cristão praticante. Isso eu não tô falando de uma perspectiva vitimista, tá? Você vai entender de acordo com o vídeo, com o decorrer do vídeo aqui, que isso é muito bom, isso é um indicativo muito bom de que você tá indo no caminho certo, como eu falei no começo do vídeo. E daí a gente pode falar da Bíblia. A história da Bíblia são personagens históricos que existiram de verdade, principalmente, se eu não me engano, depois de Noé. A gente tem registros palpáveis da existência dessas pessoas. São pessoas comuns, porém são pessoas que foram extremamente humilhadas, extremamente desaprovadas pelo mundo, pelo convívio social pela qual elas viviam, mas que no final, todas elas, sem exceção, foram exaltadas de uma forma não só por esse mundo, mas pelo mundo que vem depois desse, pelo mundo da ética, pelo mundo das coisas boas, pelo mundo do bem. O nosso maior líder, né, o nosso mestre, o nosso pai, o nosso criador, foi a pessoa mais humilhada da história da humanidade. Ele foi morto e humilhado por quem ele era, por quem ele falava que era e pelo que ele acreditava. Num mundo que é repleto de ódio, você pregar o amor, fazer o bem pro próximo, isso te coloca um alvo na sua testa. Acho que eu já falei isso em outro vídeo. O instinto do mundo é maligno. As pessoas instintivamente, incluindo a mim, tá? Eu tô falando essas coisas aqui, mas eu me incluo em toda essa parada aí. As pessoas instintivamente são pessoas malignas. Pessoas movidas pela carne são pessoas más. As pessoas mentem, as pessoas acham que são maiores do que a outra, e sempre vai existir pessoas assim, infelizmente. Mas é aqui que entra a sabedoria e a conduta cristã. Pô, e pegando de novo o exemplo de Jesus, ele foi traído por um dos seus amigos mais próximos, que andava com ele, que andou com ele 3 anos seguidos, mano. Jesus foi o homem mais humilhado da história, mas ele foi, e sempre será o homem mais exaltado da história. Mas por que eu tô te falando essa história? Imagina se Jesus, no primeiro confronto, na primeira humilhação que ele teve ali, de um fariseu questionando ele em público, né, querendo deixar ele com vergonha em público, né, desvalidando tudo aquilo que ele estava falando. Imagina se ele tivesse parado ali. Imagina se ele tivesse... Quem sou eu para falar o que Jesus sentiu, né, e sente? Falado assim: poxa, muito triste o que o fariseu fulaninho me falou. Eu acho que eu vou parar, porque eu fiquei muito triste, né, isso é muito triste. Imagina se fosse assim. Eu nem estaria aqui falando pra você agora. Você nem existiria, entendeu? Mas não, Jesus respondia tudo. Brother, tá na Bíblia, mano. E Jesus respondia tudo com uma pergunta, de forma calma, de forma firme, de forma respeitosa e sempre entusiasmado. O entusiasmo, aí é que tá a chave de tudo, e eu já vou te falar o porquê. Vários versículos da Bíblia dá a entender pra gente, relatam pra gente que o maligno habita no mundo. E ele também pode habitar na palavra e nas condutas das pessoas. E qual é a postura que a gente tem que ter em relação às pessoas soberbas à nossa volta? Também tem outro versículo que eu acho que eu já citei aqui, mas vale recitar de novo, que é: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois é grande a sua recompensa nos céus. Um cristão que reclama que é difamado pelos outros, que é desprezado pelas pessoas, pelo mundo, é a mesma coisa de um lutador de boxe que tá no ringue e reclamar que tá tomando soco. E um bom lutador, muitas vezes, não é aquele que bate mais forte, mas é aquele que sabe apanhar, sempre tá disposto a levantar para apanhar mais. Então a gente tem que ter entusiasmo, se alegrar quando a gente for zombado e difamado. Porque, primeiramente, que a gente entende o nosso valor e, além de Deus, não tem mais ninguém nesse mundo que me entende como eu mesmo. Então não tem palavra, não tem conduta, por mais covarde que seja, que vá abalar a gente, que vá abalar o meu senso de eu. Se eu sou uma pessoa leve, se eu sou uma pessoa que tem Deus no meu coração, que sigo a conduta cristã, a conduta teológica cristã, eu tenho que ter entusiasmo, que o sentido da palavra entusiasmo significa, falando de uma maneira bem por cima, mas significa o Espírito Divino que habita em mim. Então a pessoa que ela tem entusiasmo em relação à dificuldade, em relação, no caso do vídeo aqui, né, a difamação, a desaprovação social, é através do entusiasmo que ela consegue ser uma pessoa mais leve e ao mesmo tempo mais firme. Você percebe então que é algo que vem dos céus, que é algo que vem... não é desse mundo físico e palpável que a gente tem. Porque, cara, eu como cristão,
não é a minha intenção ser concordado, validado por esse mundo aqui. Eu não desejo, é óbvio, brother, não vamos ser hipócritas. Quem não gosta de ganhar um elogio, né? Quem não gosta de ser exaltado ali pelas pessoas, pelo seu trabalho e tal, pelos seus amigos, enfim. Mas não é a minha intenção receber palavras leves, palavras de conforto, palavras de validação. Não é a minha intenção que ninguém passe a mão na minha cabeça, porque eu não tô aqui para isso. Tô aqui para fazer o que me foi proposto pelo meu Criador, o que ele me toca no coração, eu quero ser, entendeu? Independente se as pessoas concordam ou não, independente se a maioria tá a favor ou contra mim, isso daí não importa. E a partir do momento que isso não importa, eu penso diferente da maioria. É o principal indicativo do caminho certo. Porque aquele que não se importa com a aprovação, automaticamente, por ele ter essa perspectiva, por ele ter esse processo de pensamento, ele consegue ser alguém verdadeiro e honesto consigo mesmo. Coisa que a maioria das pessoas não são, que a maioria da sociedade ela é programada para não ser dessa maneira, entendeu? Então automaticamente você vai ser alvo de críticas. Como cristão já fui zoado, já fui zombado, já fui prejudicado, mas eu não me deixei abalar por isso. E todo mundo foi assim, não só por ser cristão, mas sei lá, por seguir um caminho em que a maioria quer que você siga outro. E quando a gente tem como cristão esse alvo na testa, e a gente é apedrejado muitas vezes por pessoas desprovidas de humildade, é interessante com que a gente se alegre e se sinta entusiasmado e animado por dentro. Porque se tem uma parada que é difícil, é não levar rancor para casa. Isso é um processo, tudo é um processo. Pois todo aquele que se preocupa em ser validado por esse mundo, ignora que o Espírito Santo habita nele. No Evangelho de João, que fala que o mundo jaz do maligno, então é muito mais preferível você ser reprovado nesse mundo, porque sendo reprovado nesse mundo, você vai ser aprovado no mundo que vem depois desse. Então a gente não tem motivo algum. Todas as perspectivas, principalmente na perspectiva cristã e na neurobiológica, como eu apontei aqui, mas em nenhuma perspectiva desse mundo é algo lógico você ficar se preocupando se as pessoas vão concordar com você ou não. Em você ficar se preocupando em ser validado pelo que você fala ou pelo que você faz. Em todas as perspectivas, principalmente na perspectiva cristã, você ser discordado é um ponto que você tem que olhar e falar: graças a Deus eu estou sendo rejeitado. Graças a Deus as pessoas, a maioria não concorda comigo. Deus está me olhando e está me dando esse presente, esse privilégio de ser tão verdadeiro comigo mesmo, que a maioria da sociedade desse mundo me reprova. Você entendeu? Você tem que estar feliz, mano. E numa outra perspectiva neurobiológica, você entende que quanto mais discordado você é, e quanto mais eficiente for a sua reação, mais forte você vai ficando, mais desenvolvido, prático, sólido, eficiente, paciente, calmo, resiliente você vai ficando. Então por que se preocupar? Por que levar pra casa o rancor? Entendeu? Pra que se preocupar com o que o outro vai pensar? Cara, tenha prazer em ser discordado. Eu também não estou dando esse exemplo falando para você que se você tem que ser um arrogante. Não, ele está falando que eu estou errado, mas eu sei que eu estou certo. Não é isso. Mas o que eu digo é a forma com que essa discordância chega a você, né? Normalmente uma pessoa que considera realmente você vai chegar: pô, vamos conversar, eu acho que você está errado, tal. E dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de você vai cutucar você, irmão, e falar que você tá errado. E você tem que aceitar. Mas só que você tem que continuar, né? Você tem que se sentir animado, porque é através do erro que a gente aprende também. Normalmente, quando eu falo das pessoas soberbas, é aquela pessoa que ela não sabe usar as palavras, entendeu? Ela quer, por meio da discordância que ela tem com você, ela quer te diminuir, ela quer te rebaixar, ela quer ser estúpida com você, ela normalmente acaba te rotulando, ela normalmente acaba humilhando em público, né? Propondo, sei lá, apontando o dedo na sua cara, falando que você está errado, falando que você é isso e aquilo. Eu tô falando dessas pessoas. Tudo isso aqui é um exercício, através de duas perspectivas, de uma forma para você ser duas coisas: mais firme, mas também mais humilde, tendo a ausência do orgulho completo, dando espaço para a humildade e para a graça de Deus. Numa perspectiva neurobiológica, não há ninguém mais eficiente do que aquele que, diante a uma situação extrema de humilhação e rejeição, se mantém numa reação firme e calma. E numa perspectiva cristã, não tem nada que frustre mais os planos do inimigo
do que uma pessoa que ela foi extremamente rejeitada, extremamente humilhada, e mesmo assim ela se mantém firme e entusiasmada em seguir o caminho dela, a jornada dela de cabeça erguida e peito estufado. Esse cara sabe, afinal, que todo aquele que em si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que em si mesmo se humilha será exaltado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo e fica com Deus.